Som. Boa noite a todos, aos amigos aqui presentes, aos amigos de casa e principalmente aos amigos do plano espiritual que com certeza estão presentes durante toda a preparação desta reunião, assim como dos encontros aos sábados, dos encontros às quartas-feiras e de cada um de nós, quando nós mentalizamos o nosso grupo, a nossa casa de estudos e de vibrações, solicitando o amparo diário. Tenhamos a certeza de que amigos do plano espiritual sintonizados com os nossos anjos da guarda se fazem presentes sempre que a mentalização estiver com o espírito no nosso pensamento. A oração de hoje é uma oração simples, mas de muito significado e que servirá como uma ponte de ligação entre o tema de hoje, quando sabemos que a depressão tem trazido para o nosso século perdas irreparáveis. E é muito importante que a caridade se faça presente no equilíbrio de cada um de nós. Portanto, a prece de hoje, muito conhecida por todas, por todos, e que por não conhecê-la de cor ainda, eu a faço lendo e solicitando que todos os aqui presentes e os de casa fechem os olhos para poder interpretar cada uma destas frases tão significativas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Senhor, que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma maneira alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Amigo Glau, o momento é seu, só aumentar a altura. Boa noite.
Tá me ouvindo? Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade aqui de mais uma vez estar junto com vocês. E fica até já logo no início o convite, né, de vocês participarem, né? Estava conversando com o Mauro no início, né? Isso aqui tinha que ser igual no sábado, né? Tem temas que a gente vai falar que, aliás, acho que nenhum tema a gente tem domínio, né? A gente pode até tentar fazer alguma coisa, mas a participação às vezes ela é muito bem-vinda. E hoje o tema aqui é daquela série, né, que eram perguntas, né, que as pessoas fizeram e a gente veio aqui trazer procurar trazer uma resposta, né, trazer um esclarecimento. E esse tema é um tema extremamente sério, extremamente presente. Não vou nem dizer na sociedade, mas acho que quase que podemos até quase dizer na casa, né, nos nossos lares. Se não é no nosso, é com certeza de um familiar. E é a pergunta, né, por que a depressão é a doença do século XXI? Eu vou tentar aqui trazer algumas informações, muito à luz até da ciência, né, e aí eu vou explicando isso, né, e a gente conecta isso dentro do contexto do espiritismo. Então, infelizmente eu vou ter que ler muita coisa aqui, porque tem muita informação e acho que é muito importante conseguir manter essa linha. Mas já começo dando informações de números, né? Esses transtornos mentais, né, depressão e ansiedade, segundo a OMS, afeta em torno de 700 milhões de pessoas no mundo. Se é 700, se é mais ou menos, isso daí realmente não dá para afirmar. Mas é uma grande parcela, né? Já vi falar em 1 bilhão de pessoas. E, para gravar, né? Em países mais pobres, as pessoas que têm acesso ao tratamento é muito menor. Em países desenvolvidos, chega a se falar em metade ou até mais pessoas com acesso ao tratamento. Por quê? Essa é uma situação, essa é uma doença, né? Até tem aqui, importante falar, e ela não tem uma cura definitiva. Os tratamentos, mas há tratamentos, né? Quer dizer, não há uma cura definitiva para os transtornos, mas há tratamentos que podem incluir uso de medicação, terapias psicológicas, atividades físicas, meditação, práticas religiosas, espirituais, entre outras. Então aqui já reforça a ideia de que é um tema que ele não pode ser subestimado. E a gente agora depois entra aqui e vai falar um pouco, né? Por que a ideia, né, que a depressão é a doença do século XXI? Depois eu também vou até desconstruir isso, mas aqui seguindo essa linha, né? Então trazendo a resposta. Porque é uma expressão, ela é muito frequente, né? Muito frequente. A gente, no período que eu estava fazendo a pesquisa, né? E eu tentando ver, mas qual que é o porquê, né? Já vem a expressão, é a doença do século XXI e já começa a se falar. Então aqui são alguns possíveis motivos para isso. Primeiro, o estilo de vida moderno, que é caracterizado, né, por muitos altos níveis de estresse, pressão social, competitividade e exigências constantes, tecnologia, né, conectividade 24 horas, acho que isso é muito fácil da gente perceber, né, a gente vive com isso, né, que ia falar assim, né, quando a gente olha os mais jovens, adolescentes, mentira, né, porque todo mundo, né, a questão do celular é parte do corpo já, né, se tirar o celular, ninguém vive.
E aí, se a gente quiser, a gente pode pegar um tema desse e aprofundar, a gente vai ter aqui um debate longo, né? Mas essa sensação, né, de sobrecarga, isolamento, eles contribuem com a depressão. Um outro item, isolamento social. Apesar da conectividade digital, né, as pessoas experimentam muito um isolamento social, uma falsa ideia de convívio, né? Porque não é a quantidade de likes, de contatos, de mensagens, né? Isso ajuda tudo, mas o convívio social humano, ele tem uma importância muito grande. Pressões econômicas, né? As pressões econômicas com a instabilidade no emprego, dificuldade financeira, né? Isso abala, contribui significativamente para o estresse e ansiedade. Um outro ponto aqui, que eu acho que esse é, assim, a gente que tem um pouco mais de idade, a gente vê a mudança que é o estigma em torno da saúde mental. Hoje, já se fala de uma forma aberta, né? As pessoas hoje, muita gente já fala, procura, que faz uma terapia, que tem o auxílio de um médico psiquiatra, fala de medicamento, isso já passa a tornar o assunto mais menos árido, menos duro, menos preconceituoso. Isso ajuda também as pessoas que estão em situações assim se soltarem mais, até para buscar um tratamento. E o grande ponto, né, anos atrás, quando você falava de depressão, era uma expressão, na época as pessoas davam risada, né? Falta de, como é que falava? Falta de tanque. Tinha uma expressão que o pessoal usava. Não, era assim, você está com depressão? Frescura, né? É que não tem roupa no tanque para você lavar. Tinha umas coisas assim que antes, eu me lembro disso, eu lembro disso, as pessoas comentando isso no trabalho. Assim, besteira, assim. Mas é muito sério, é uma coisa muito dolorida, né? Mas ainda tem pessoas que têm o medo do julgamento, né? Então, isso é um ponto importante, né? Então, é importante a gente ter essa consciência. Que está ligado aqui com outro tema, que é essa mudança, né, na percepção e do diagnóstico, né? As pessoas estarem mais abertas para discutir essas questões e, enfim, tratar de uma forma como tem que ser tratada, né? Não existe uma única forma, você realmente precisa ter um auxílio médico, psiquiatra ou psicólogo, às vezes medicação, enfim. Tem que ser feita uma avaliação. E um outro fator também são os fatores biológicos e genéticos, né? Pode ter questões aqui que extrapolam a saúde da pessoa, né, mental. Pode ser alguma coisa também na sua genética. Então, assim, voltando aqui, né, a depressão é uma doença, é uma condição complexa e multifacetada, né? De novo reforçando. E sua prevalência pode variar em diferentes regiões e grupos demográficos. Então, tem a sua peculiaridade. A abordagem para entender e lidar com a depressão deve ser holística, considerando os diversos fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento. O tratamento eficaz muitas vezes envolve uma combinação de intervenções médicas, psicológicas e sociais. Durante o tempo que eu estava pesquisando também, em fontes de origem da doutrina espírita, eu achei assim coisas das mais diversas, né? Falando dos obsessores, falando dessas questões, mas eu particularmente, né, eu acho que isso você minimiza, né, subestima o que é essa doença. Então acho que assim, essa linha, né, talvez seja uma linha mais da linha antiga, né? Eu acho que isso ela pode entrar como um auxílio.
E uma coisa que eu estava falando que eu mesmo me compliquei aqui, eu ia desconstruir isso, que a gente fala que é uma doença, né, do século XXI, tem esses elementos. Mas se a gente olhar para a história, a gente vê traços disso na história. Isso não é um privilégio nosso, né, dessa época aqui que a gente está. Na antiguidade, né, os gregos e os romanos, eles descrevem condições que podem se assemelhar à depressão. Hipócrates, considerado o pai da medicina, mencionou melancolia como um desequilíbrio dos humores. Quando a gente olha na literatura de Kardec, né, na codificação, a gente vê o termo melancolia. Na Idade Média, durante a Idade Média, a melancolia foi associada a desequilíbrios corporais e espirituais. Alguns estudiosos medievais falaram sobre o humor negro, como uma condição que se assemelha à melancolia. Aqui me vem a ideia, né, daquela coisa da Inquisição, então... E aí, no Renascimento, né, a melancolia era vista como uma condição relacionada à genialidade e à criatividade. Artistas e intelectuais muitas vezes eram retratados como melancólicos. É uma série de condições que não tinham, como hoje, né, esclarecimento, um diagnóstico. Então, tudo isso era tudo uma mistura. Aí do século XVIII ao XIX, né, na era vitoriana na Inglaterra, por exemplo, havia uma compreensão crescente da melancolia nervosa ou neurose, como uma condição relacionada ao estresse e à pressão social. Já começa aqui o desenvolvimento da sociedade moderna. E no século XX, né, ao longo do século XX, houve uma evolução significativa na compreensão da depressão como uma condição médica. A psicanálise e outras abordagens psicológicas contribuíram para uma compreensão mais profunda dos aspectos psicológicos da depressão. Então, a gente começa aí a ter um avanço. Embora os registros históricos não se refiram à depressão da mesma maneira que fazemos hoje, é possível identificar descrições de sintomas depressivos em várias épocas e culturas. A compreensão da depressão como uma condição médica específica e a evolução dos métodos de diagnóstico e tratamento são fenômenos mais recentes na história da medicina e da psicologia. Aqui tem uma informação interessante. O entendimento da depressão e ansiedade como problemas de saúde é um fenômeno recente. Essa forma de falar, inclusive o termo depressão, que se usava melancolia, né, quando se caracterizava. Quando não, era menosprezado, né? Era frescura, isso daí. Então, o termo depressão, ele surgiu pela primeira vez nos dicionários médicos na segunda metade do século XIX, 1850 em diante. Antes disso, estados de humor instáveis eram considerados melancolia ou simplesmente loucura. E não havia preocupação em desenvolver tratamentos adequados. Era totalmente menosprezado, né? Por isso, muitas personalidades históricas que sofriam de transtornos mentais precisavam lidar sozinhos com os distúrbios. E muitas vezes sequer eram diagnosticados. E aí, quando a gente começa a olhar, né, personalidades, figuras históricas, interessante, né? A gente acaba encontrando, né? Por exemplo, trouxe alguns exemplos aqui. O Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele, pelos registros, né, ele tinha depressão. E teve situações, quando ele tinha 26 aos 31 anos, manifestações disso. E ele, né, naquela época não tinha como diagnosticar, eu estou falando, ele viveu de 1809 a 1865, quando ele foi assassinado. Ele usava, né, interessante, né, ele usava o humor e a poesia para tentar fugir desses pensamentos. Um outro, talvez conheçam, né, um escritor, o Franz Kafka. Eu acho muito legal, lembro de ler quando era mais novo. E quem conhece, né,
é uma literatura muito maluca, né? E ele tinha manifestações de depressão, então ele usava a literatura para extravasar isso, para pôr para fora. Mas era uma coisa que acontecia dentro dele. Um outro exemplo aqui que eu achei interessante, o Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama depois se tornou Buda. Então disse que ele vivia no castelo, uma vida de abundância com seus pais até uma certa idade. Para ele aquilo era um mundo perfeito. E quando ele passa a ter contato com a realidade fora do castelo que ele vivia, encontrando pessoas em condições deploráveis, aquilo foi chocando ele de uma tal forma que ele entrou numa depressão, mas também ele acabou desenvolvendo, fazendo esse trabalho de desenvolvimento do budismo, que ele se tornou Buda. Então, interessante. Um outro exemplo, isso aqui eu lembrei do Serginho, que a gente teve na semana passada, a palestra dele sobre extraterrestres. O ex-astronauta, ex não, porque parece que ele está vivo ainda, não achei nada contrário, chamado Buzz Aldrin, que deu o nome àquele do filminho, do desenho Buzz Lightyear, inspirou o personagem. Ele, segundo o relato, que depois que ele foi para a Lua, quando ele voltou, ele entrou num choque assim tremendo, caiu numa depressão, entrou no alcoolismo, mas ele conseguiu, isso no final dos anos 60, se recuperar, dar a volta e até fundou, depois passou a liderar uma Associação Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Então, aqui são exemplos de pessoas que conseguiram lidar, mas infelizmente aí é o lado muito triste, a gente vai ver quando a gente falar um pouco aqui dos diagnósticos, e nem sempre isso acontece, Me veio agora também um outro exemplo, posso até citar os outros aqui, só para a gente aproveitar. Um outro exemplo também famoso é o Van Gogh, Vicente Van Gogh, que é o pintor. A gente estuda na escola, na parte de artes. Ele também sofria altos e baixos, vários problemas, sofria com uma depressão, chegou a cortar a orelha. Mas ele tinha expressão da arte, Então é interessante, essas pessoas, elas acabam tendo isso. Uma outra personalidade, Winston Churchill, esteve à frente, da Inglaterra durante a Segunda Guerra, tinha momentos muito difíceis. Então, e por último aqui um exemplo, eu trago a escritora Clarice Lispector, que também teve várias situações de depressão, inclusive na depressão pós-parto. A última entrevista que ela teve na TV Cultura, ela foi perguntada sobre a morte e o processo criativo. Ela respondeu: bom, agora eu morri, vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta, estou falando de meu túmulo. Um negócio bem dark, assim, bem depressivo mesmo. Agora, e também nessa pesquisa, isso aqui é um pouco para a gente ilustrar, Eu lembrei também aquele personagem, o comediante, o Jim Carrey. Jim Carrey, nossa, quantos filmes, uma pessoa assim super divertida, mas ele, acho que até hoje ele lida com a questão da depressão, mas ele teve assim, mudou muito. Agora é importante aqui, eu acho que assim, até para a gente nesse processo de conscientização, falar um pouco dos sintomas. Lembrando que esses sintomas, a gente às vezes passa por, eu diria que quase todos eles, se não todos. Mas o que diferencia uma pessoa num quadro depressivo é a duração dos sintomas. Porque momentos ruins a gente tem praticamente todo dia, Mas isso é normal, A gente tem os altos e baixos. E depois a gente fala um pouco também disso.
Mas falando dos sintomas, uma listinha grande aqui. O primeiro é o humor deprimido, né? Sentir-se triste, desanimado ou sem esperança na maior parte do tempo. Esse sentimento muitas vezes está presente durante a maior parte do dia, quase todos os dias, tá? Então, a questão dos sintomas, é interessante a gente perceber, né? Esses sintomas, para a gente procurar lidar com isso, antes que a gente caia num quadro realmente de depressão. E aí é uma outra forma de intervenção. Então, quando eu falo aqui dos sintomas, e que eu pensei também, quando eu estava preparando, é a gente procurar entender isso, e aí realmente, através dos vários recursos que a gente tem, dentre eles, né, da doutrina, pensando na questão, né, do orar e vigiar, né, da fé, da prece, a gente olhar esses sintomas, né, e tentar se fortalecer, né, antes que isso realmente ocupe um espaço e como uma planta assim cria uma raiz. O outro, perda de interesse ou prazer. Isso é muito forte porque às vezes a pessoa tem um hobby, uma coisa que ela gosta de fazer, e ela passa a não ter mais interesse naquilo. Ela simplesmente não tem mais aquela vontade. E isso reforça esse quadro depressivo, né? Eu já até falei para os meus amigos, né, que eu gosto de andar de bicicleta. Se um dia eu parar de andar de bicicleta, vocês podem, ó, chama o médico aí. Então, você vê, a gente tem que buscar, né, a luz, né, nas coisas. Claro, a gente está em condição, senão a gente tem que ter o auxílio médico. Alterações no apetite e no peso, né, a gente lida muito com isso, né, até pensando naquele efeito sanfona, né. E é muito bom, né, às vezes quando você está meio assim, uma barra de chocolate, enfim, a alimentação, ela dá aquele prazer, né? Depois dá um arrependimento, mas pensando assim, naquela coisa constante. Distúrbios no sono, né, ou uma sonolência contínua, ou a pessoa que vive com insônia, não consegue dormir. Muito sério. Isso desencadeia, todos esses daqui desencadeiam outros problemas que vão acontecendo em cascata. A fadiga ou perda de energia, né? A pessoa se sente desanimada. É bem típico, né? Porque uma pessoa num quadro depressivo, e aqui eu acho que, acredito que vocês já devam ter visto, tido contato, é uma situação, uma pessoa num quadro depressivo, é uma coisa assim, parece que é tão fácil, né? Não, levanta, faz isso. Mas existe uma barreira enorme, enorme. E isso dá uma angústia muito grande. Para a pessoa nem se fala, porque a pessoa ela afundou. Mas quando a gente vê uma pessoa nesse quadro, é muito angustiante. Por isso que, assim, a ideia realmente é a gente ter essa compreensão e procurar lidar com ações de prevenção. Não deixar que isso tome conta. Sentimentos de culpa ou inutilidade, né? A pessoa se sentiu inútil, só ajuda a afundar. Dificuldade de concentração, a pessoa não consegue se concentrar. Agitação ou lentidão, né? Sempre um extremo, né? Muito agito ou a pessoa parada. Esse aqui é um super crítico dentro desse contexto de depressão, né? Que é os pensamentos de morte, o suicídio. Me remeteu aqui a palestra que o Bruno fez há pouco tempo, no final do ano passado. Então você imagina, né? Dentro desse quadro de depressão, né? Isso você vai desaguando e chega a essa situação. Muito crítico, muito crítico. E sintomas físicos, né? Da pessoa sentir dores, mal-estar, né? Então isso também é um quadro. Então, esse aqui são alguns sintomas que a gente precisa tomar consciência e procurar não dar brecha, né? Não dar espaço para isso, para se cuidar. E olhando agora na doutrina, né, do
ponto de vista da doutrina, claro, uma pequena parte, alguns pontos que, como um recurso, né, adicional para a gente utilizar nesse contexto, né? Não digo para, assim, fortalecendo a prevenção, né, o entendimento. A questão da lei da causa e efeito, então a gente ter essa consciência, né, nesse estudo que a gente faz da doutrina. Então, se a gente está praticando bem, a gente está fazendo coisas que são no sentido de você procurar seguir o exemplo de Cristo, né, você procurar ter uma compreensão próximo, você está criando também que você receba de volta coisas boas. A questão da importância, né, da caridade e solidariedade, eu lembro também da gente já ter falado aqui, isso faz parte até da casa espírita, então a gente poder praticar isso tem um efeito que a gente não percebe, mas é curador, né, poder ajudar o próximo, mas é uma ajuda sincera, isso é curador. E o entendimento da reencarnação, né, do processo de reencarnação. Quando a gente olha no capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados aflitos, tem ali uma parte na Instrução dos Espíritos que ele fala da melancolia. Ele explica de uma forma muito breve, né, que é uma sensação que o espírito se sente preso, né, numa situação na matéria, e ele está infeliz com aquilo. Então aquilo, né, talvez pensando que ele vai atrair obsessores, enfim, aí pode ter várias interpretações, mas é uma infelicidade do espírito preso na matéria, e ele vai fazendo com que ele caia nesse quadro depressivo. Então, por isso, né, que a gente reforça no tratamento, né, na prevenção. Entender o que está acontecendo, isso é importante, né? E não só ficar dentro num contexto filosófico, religioso, espiritual, mas de fato, né, procurar um profissional, né? E aí isso pode ser também vendo várias matérias que eu acompanhei. Isso pode ser um médico psiquiatra, pode ser um médico clínico geral, pode ser um psicólogo, mas é importante não menosprezar isso. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é dar uma visão bem breve, lógico, sobre o que é a questão da depressão, né, e ansiedade, nesse contexto que a gente vive, nesse mundo atual, mas que também já está presente com o homem aí desde a antiguidade, mas é evidente, né, com essa sociedade cada vez mais acelerada, com tanta pressão que a gente vive, e infelizmente aquela preocupação mais no ter, né, do que o ser, né, do que a gente ter uma vida boa, uma vida buscando a essência, mas enfim, que a gente possa ter um olhar para isso, né, para o básico, que a gente possa ter as amizades, que a gente possa ter o convívio, as trocas de experiência, que é muito importante, né, escutar o outro, né, a gente tem condições de dar o ouvido, né, receber também, praticar a solidariedade e, não menos importante, né, a combinação disso, né, o trato com o corpo, né, com o físico, com a alimentação, como é que você cuida do seu corpo, procurando dar o respeito para ele, né, porque ele que vai te levar até o final, né, ele que você começou com ele, você vai com ele até o final, então o trato com ele é muito importante. E aí, nesse fechamento, a gente faz aqui o lançamento, né, um convite também para todos. A gente está aí nos fechamentos finais, né? Durante essa pesquisa desse tema, que é um tema muito sério, e pensando em como que a gente pode prevenir, né, e que atitude que a gente pode ter, claro, cada um no seu contexto, mas a gente vai lançar o Speaknik, né? Speaknik, o que é isso?
A ideia é a gente reunir um grupo, quem tiver interesse, e a gente fazer um piquenique. A gente vai lá no Parque Vila Lobos, num domingo, se reúne, né? A ideia é que a gente está aqui, né, nesses momentos, a gente tem a barraca, que também é uma forma, a gente exercita muito isso, mas por que não a gente também se reunir numa situação descontraída, que faz uma caminhada, quem quiser correr, corre, sei lá, né, a gente pode inventar, anda de bicicleta, né, eu sou suspeito, nem falei porque eu sou suspeito, mas a gente se reunir de uma forma assim, livre, leve e solta, né, e sei lá, come uma fruta, um doce, uma guloseima, o que quiser. Então, está criado, né? Agora, de próximos passos, e também ideias são bem-vindas, sugestões. Verônica já está no grupo aí para fazer as ideias ali, como é que vai ser, a gente definir um horário, dias direitinho, e a ideia é que a gente faça isso logo, em breve, né? Aproveitar o começo do ano, né?